Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosana e hoje nós vamos resolver exercícios aplicando a lei de Hess. Mas quem foi Hess? German Henri Hess nasceu em Genebra em 1802 e morreu em São Petersburgo em 1850. Ele foi um químico e médico suíço que formulou um dos princípios da termoquímica, hoje conhecido como Lei de Hess. Foi autor de um livro didático sobre química que foi uma obra padrão russa durante várias décadas. Em 1822, ele começou a estudar medicina na Universidade de Tartu, na Estônia. Em 1825, ele tornou-se médico. Em 1830, tornou-se professor do Instituto Tecnológico de São Petersburgo. E em 1840, teve a publicação da Lei de Hess. Lembrando, a lei de Hess pode ser enunciada como a variação de entalpia de uma reação é sempre a mesma, independente do número de etapas que venha a ocorrer. Por exemplo, a gente deve calcular o ΔH dessa reação aí, a partir das equações. A dando x mais b, ΔH1, A mais y dando 2c mais b, que vai ser o ΔH2, e C dando W, que vai ser o ΔH3. Somando-se as equações e, para isso, a gente vai inverter a primeira equação. Então, tudo que está do lado dos produtos vira reagente, tudo que está do lado dos reagentes vira produto. E aí a gente tem que inverter o sinal do ΔH. Na segunda, a gente não vai fazer nada, porque Y está no mesmo local ali ó, que a gente precisa, né? E no mesmo lado, no caso. E na última equação, nós vamos ter que multiplicar por 2, porque nós precisamos de 2 Ws, ok? Então, a gente multiplica toda a equação por 2 e a gente multiplica o ΔH por 2. Bom, a gente vai somar essas equações e vai obter exatamente x mais y, dando 2W. Isso porque a gente vai cortar aqui ó, esse A com esse A, certo? O B aqui com B, e aqui o 2C com o 2C, certo? Como é que a gente calcula o ΔH dessa reação? Vai ser menos ΔH1 mais ΔH2 mais 2 ΔH3, certo? Bom, vamos fazer os exercícios da lista de termoquímica que está lá no AVA. Lembrando que as questões de 1 a 10 foram resolvidas pela professora Fabiana nas aulas anteriores. As questões de 11 a 14 foram resolvidas por mim na última aula e hoje a gente vai resolver as questões de 15 a 20, certo? Exercício 15. Considerando os dados abaixo. Então nós temos 3 equações termoquímicas. A primeira é endotérmica, a segunda é exotérmica e a terceira exotérmica. Determine o ΔH da reação. E aí é N2O gasoso mais NO2 gasoso, dando 3 mols de NO gasoso. Vamos lá. A primeira equação, nós vamos mantê-la, certo? Então ela é endotérmica, continua endotérmica, tá? A segunda equação, a gente vai inverter, ou seja, tudo que é reagente vira produto, tudo que é produto vira reagente. Então, o sinal do ΔH tem que ser invertido. Se antes a reação era exotérmica, ou seja, o sinal do ΔH é negativo, agora a reação passou a ser endotérmica, ou seja, o sinal do ΔH é positivo. Além disso, a gente teve que dividir por 2, certo? E a última equação, nós vamos ter que dividir por 2 também, mas ela continua sendo exotérmica, ok? Ela não foi invertida. Bom, aí a gente vai somar essas equações. Para somar essas equações, o que a gente tem aqui? Um N2, a gente vai cortar com um N2. A gente tem de um lado aqui, ó, um de O2. E do outro lado, nós temos meio aqui nessa segunda equação, mais meio aqui nessa terceira. Meio mais meio, 1. Então, como elas estão de lados opostos, a gente vai cortar essa, com essa, certo? Sobrou exatamente o NO2, o N2O
E esse aqui, ó, 1 mais 2, já que eles estão do mesmo lado, ou seja, do lado dos produtos, a gente soma os coeficientes. E aí a gente vai obter exatamente a equação que ele quer que calcule o ΔH. O ΔH vai ser o ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3, porque a gente está aplicando a lei de Hess. Substituindo os valores, então nós temos que o valor do ΔH para essa equação vai ser mais 155,65 kJ. É uma reação endotérmica. Exercício 16. Calcule a entalpia padrão de formação do MgOH2 sólido. MgOH2 é o hidróxido de magnésio. Considerando os seguintes dados. Então, nós vamos ter aí mais 3 equações. A primeira equação ela é exotérmica, a segunda equação é endotérmica e a terceira equação é exotérmica. Vamos resolver então. A primeira equação a gente vai dividir por 2, certo? Por quê? Ele quer a formação do MgOH2. Então, como ele quer a formação do MgOH2, a gente precisa partir de substâncias simples. E no caso, o magnésio é a substância simples que a gente vai analisar a partir dessa primeira equação. Como aqui tem 2 mols e a gente só precisa de 1, então a gente vai dividir essa equação por 2. Na segunda equação a gente vai inverter. Por quê? Porque ele quer a formação do MgOH2, né? Então o MgOH2 ele está do lado dos reagentes. E aí, se ele quer a formação, a gente precisa colocar para o lado dos produtos. Então, a equação que antes era endotérmica passou a ser exotérmica. Se a gente inverteu ali reagentes e produtos, o sinal do ΔH também será invertido. E por fim, na última equação, como a gente precisa das substâncias simples, nesse caso do H2, né? Então, o H2 a gente vai ter apenas 1 mol, tá? E lá na equação que ele forneceu tem 2 mols, então a gente precisa dividir por 2 também essa equação. Somando aqui, o que é que sobrou aqui? Vamos ver como é que a gente vai resolver. 1 mol de água, a gente vai cortar com 1 mol de água, porque um está do lado dos reagentes, o outro está do lado dos produtos. 1 mol de MgO, a gente vai cortar com 1 mol de MgO, porque um está do lado dos produtos, o outro está do lado dos reagentes. Então, sobrou aqui Mg, sólido, H2 gasoso, e aqui meio de O2 com meio de O2. Então, a gente vai ter 1 de O2. E do lado dos produtos sobrou exatamente a substância que a gente quer formar. Então, para ser um ΔH padrão de formação dele, para esse ΔH aqui ser padrão de formação, a gente precisa partir de substâncias simples no estado alotrópico ou estado físico mais estável para encontrar a substância, que é a formação dessa substância, e o ΔH ser o padrão de formação, ok? Substituindo aí os valores do ΔH1, do ΔH2, do ΔH3, então nós vamos ter que o ΔH dessa equação termoquímica vai ser menos 924,75 kJ. Neste caso, a reação ela é exotérmica. Exercício 17. É um exercício da FUVEST. O besouro bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado em seu organismo, ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica representada por... E aí tem a equação. O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado considerando-se os processos.
ele fornece 3 equações, todas 3 endotérmicas, ok? Calcule o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro. Então vamos lá. A hidroquinona, ela está presente, ó, aqui do lado dos reagentes. Então, a hidroquinona vai ser essa daqui. Logo, essa primeira equação, a gente vai somente mantê-la, escrevê-la da forma como está. Bom, eu vou olhar então agora para o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio aqui está do lado dos reagentes e aqui está do lado dos produtos, então a gente precisa inverter essa equação. E foi o que eu fiz ali, eu inverti a equação. Se eu inverter a equação, tudo que é produto vira reagente, tudo que é reagente vira produto. E o sinal do ΔH também tem que ser trocado, ok? E por último, a gente também vai inverter a equação 3, porque a água, né, tá do lado dos produtos aqui na equação que ele produzida pelo besouro, certo? Somando agora essas equações, nós vamos, olha aqui, 1 mol de H2 corta com 1 mol de H2. Esse aqui a gente precisa, esse daqui a gente precisa, meio mol de O2, porque está do lado dos reagentes, a gente vai cortar com meio mol de O2, porque está do lado dos produtos. A água a gente vai querer, né? Então, e aí como está do mesmo lado, uma aqui com uma aqui, aí a gente vai ter 2 mols de água, que é o previsto ali na equação. E mais uma vez nós vamos somar o ΔH de todas essas equações. E aí, substituindo os valores, nós vamos ter que o ΔH dessa equação vai ser menos 204 kJ. O próprio exercício já disse que é uma reação isotérmica, ok? Exercício 18, da UFG. A variação de entalpia ΔH é uma grandeza relacionada à variação de energia que depende apenas dos estados inicial e final de uma reação. Analise as seguintes equações químicas. Então, nós temos a primeira equação química, é uma reação de combustão, então ela é isotérmica. A segunda também pode ser considerada de combustão e a terceira também. Então, todas essas equações são exotérmicas. Ante o exposto, determine a equação global de formação do gás propano e calcule o valor da variação de entalpia do processo. Então, observe que nem sempre ele dá a equação em si, mas ele dá a indicação da equação que vai ser analisada. E aí, no exercício 16, a gente não montou a equação antes, né? A gente montou durante o processo. Vamos fazer diferente dessa vez? Vamos montar a equação de formação do gás propano. Ah, professora, mas eu não sei qual é o gás propano. Olha, aqui é o CO2, aqui é a água, aqui o O2, carbono grafite, H2, quem é o propano? Só sobrou essa substância. Então, a gente quer formar essa substância. Se a substância é formada por C3H8, a gente precisa, então, de carbono grafite e de H2. Então, a gente tem o carbono grafite mais o H2. E aí a gente vai balancear. Se eu preciso de 3 carbonos aqui, eu vou botar o número 3 aqui na frente. Se eu preciso de 8 hidrogênios aqui, eu preciso então colocar o 4 aqui, porque 4 vezes 2 vai dar 8, certo? Então essa é a equação global de formação do gás propano. E aí vamos, a partir dessa equação, vamos calcular o ΔH. A primeira equação, né, a gente já viu que vai ter que inverter, certo? E aí o que era negativo, se ela era exotérmica, ela passa a ser endotérmica. O sinal ali trocado. Na segunda equação, a gente vai manter, porém, a gente vai multiplicar por 3. Então, eu tenho que multiplicar toda a equação por 3 e tenho que multiplicar o ΔH por 3, certo? E a última equação a gente vai multiplicar por 4, né? Então, se eu multiplico a equação, eu multiplico o ΔH. Somando essas equações, a gente vem aqui, ó, 3 CO2 gasoso com 3 CO2 gasoso.
4 de água líquida do lado dos reagentes, eu vou cortar com 4 mols de água líquida do lado dos produtos. Ó, 3 mais 2, 5 mols de H2O. Então eu vou cortar aqui, ó, com os 5 mols de H2O que estão do lado lá dos produtos. E aí vai sobrar exatamente as substâncias que a gente quer. O ΔH, a gente vai somar ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, substituindo aí os valores, nós vamos encontrar que o ΔH dessa equação vale menos 106 kJ. É uma reação exotérmica. Exercício 19. O carbeto de tungstênio é uma substância sólida, muito dura, e por esta razão é utilizada na fabricação de vários tipos de ferramentas. A variação de entalpia da reação de formação do carbeto de tungstênio a partir dos elementos grafite e tungstênio é difícil de ser medida diretamente, pois a reação ocorre a 1400 graus Celsius. No entanto, pode-se medir com facilidade os calores de combustão dos elementos grafite, tungstênio e do carbeto de tungstênio. Então elas são apresentadas aí, as equações de combustão dessas três substâncias. São todas elas exotérmicas por se tratar de combustão. Calcular o valor da entalpia da reação abaixo e concluir se a mesma é endotérmica ou exotérmica. Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente vai manter a primeira, né? A gente vai manter a segunda, mas a gente vai multiplicar por 2 para poder cortar, né, o CO2 quando vai aparecer ali. A gente vai entender no final. E a gente vai inverter a terceira. Tudo que é produto vira reagente, tudo que é reagente vira produto. E o sinal deve ser invertido também, o sinal do ΔH. Somando essas três equações, nós vamos ter aqui, ó, 2CO2 do lado dos reagentes, corto com 2CO2 do lado dos produtos, certo? 2WO3 aqui do lado dos reagentes, eu vou cortar aqui do lado dos produtos. 3 mais 2, eles estão do mesmo lado aqui do O2, ó, do lado dos reagentes. 5, então aqui a gente vai ter, ó, que cortar com 5 mols que eu tenho do lado dos produtos. Então vai sobrar 2W, 2C, dando 2 mols de carbeto de tungstênio. Vamos fazer a continha? ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3 vai dar menos 76 kJ. Mas olha só, aqui nós encontramos 2, 2, 2, tá vendo? Tá tudo dobrado? E aqui ele não quer dobrado, ele quer 1, 1, 1. Então a gente vai dividir aqui e o ΔH. Então, dividindo toda a equação por 2 e o ΔH por 2, a gente vai ter a equação que ele está pedindo e o ΔH vai ser menos 38 kJ. É uma equação, ele está pedindo para saber se ela é endotérmica ou exotérmica, ela é uma equação exotérmica. Ah, professora, mas se eu quisesse dividir antes, não teria problema, você ia ter que dividir as equações aqui, né, todos esses valores, eu preferi dividir apenas no final, tá certo? E ao invés de ter multiplicado aqui, por exemplo, você ia ter mantido essa equação, você ia ter que dividir só as outras duas, tá? Por fim, o item 20. Quando o benzeno queima na presença de excesso de oxigênio, a quantidade de calor transferida à pressão constante está associada à reação, e aí tem a equação aí. O calor transferido nessa reação é denominado calor de combustão. Considere as reações e calcule o calor de combustão do benzeno. Ele já deu a equação, aí a gente agora vai trabalhar em cima dessa equação que foi fornecida. Ele deu 3 equações, a primeira é endotérmica, a segunda é exotérmica e a terceira exotérmica. E aí, a primeira a gente vai inverter, por quê? Porque a gente quer o benzeno, que é o C6H6 lá do lado dos reagentes, então a gente inverte o sinal do ΔH. A segunda a gente vai
multiplicar por 6, para poder a gente conseguir cortar quem a gente vai precisar, né? E a última a gente vai multiplicar por 3. Somando todas as equações, nós temos 6 grafite aqui, ó, cortando, tá do lado dos reagentes, cortando com 6 grafite que tá do lado dos produtos. 3H2 aqui do lado dos reagentes, a gente vai cortar com 3H2 aqui do lado dos produtos. E acho que só, né? Aí vai ter C6H6, tá ali, 15 sobre 2 é o coeficiente estequiométrico do oxigênio. Vamos ver aqui se esse 6 mais 3 sobre 2 vai dar 15? Olha aqui, 6 mais 3 sobre 2, uma vez que a gente está somando, porque eles estão do mesmo lado, certo? Eita. Isso aqui vai ser igual a, vamos lá, aqui a gente vai fazer a continha, então vai dar 12 mais 3 sobre 2. 12 mais 3 sobre 2 vai dar exatamente 15 sobre 2. Então, estando do mesmo lado, a gente vai somar esses coeficientes, certo? Bom, vou voltar aqui. C6, que a gente já tinha cortado, né? Pronto, agora tá certinho. E aí, a gente vai somar o ΔH1 com o ΔH2 com o ΔH3, aplicando mais uma vez lei de Hess. Somando tudo, a gente já sabe que é uma equação de combustão, que ela é exotérmica, e o calor que ela vai produzir, o ΔH, né, vai ser igual a menos 3.267,4 kJ. Neste caso, foi um calor liberado, certo? Bom, pessoal, então nós concluímos agora a resolução da lista de exercícios sobre termoquímica que está lá no AVA. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no chat, né, durante a aula, ou participar lá no fórum de dúvidas, ok? Então, muito obrigada aí pela atenção dos senhores e até a próxima.